Primeiramente, um cordial bom dia a todos os meus queridos irmãos e irmãs aqui da Igreja Brasileira de Chicago. Já senti a falta de um convite para vir aqui. Já penso que faz o quê? Uns 2 ou 3 anos a última vez que estivemos por aqui, né? E foi a última vez que preguei em português. Então, vocês me perdoem, porque às vezes agora já ia dizer mesclo, né? Já misturo aí português com espanhol. E mandei aí uns textos para uns amigos no Brasil para que possam assistir a pregação. Espero que algum deles estejam assistindo. Eu sei que uma prima minha, muito querida minha, lá do Rio Grande do Sul, está assistindo. Espero que Deus possa abençoá-la nesse dia e que ela possa também sentir a presença de Deus. E uma amiga me perguntou: em que língua vai pregar? Eu digo: olha, não sei, vou tentar o português aqui para ver. Eu tenho uma Bíblia aqui que está em 3 línguas: espanhol, inglês e português. Essa Bíblia foi um presente muito, muito estimado de um ex-aluno meu. Foi meu aluno na escola do bairro Camaquã, na cidade de Porto Alegre, quando eu fui professor lá. E esse homem que me deu essa Bíblia hoje é nada mais, nada menos do que o presidente da divisão sul-americana da Igreja Adventista, o pastor Ayrton Keller. A Bíblia está em espanhol, inglês e português. E ultimamente eu tenho falado muito em espanhol e inglês, e o português quase que tem ficado assim um pouquinho mais na casa com a esposa, mas não podemos nos esquecer. Se eu misturar alguma coisinha aí, vocês me perdoem, ok? Como você sente? Como passaram a semana? Todos bem? Estou contente de ver aqui o meu amigo Marcos. Sinto falta da Jane, dá um abraço nela, parece que está enferma. A Silma, meu amigo Adelar também, sinto falta dele, dá um abraço nele. A Lourdinha, o Tino, que não vejo aqui também. Alguns que não vejo e sinto falta, a minha amiga Ira, parece que teve a semana passada aqui, né? Mas vejo caras novas que eu não conhecia, né? É aqui uma família bonita que eu conheci hoje, que são da Venezuela. Aí tem um irmão que conheci também que fala um bom português, acho que até melhor do que e nasceu aqui nos Estados Unidos. E os demais, o filho do Carlos, a minha amiga Evelyn, todos, a irmã do Jean, que está aqui, são conhecidos. Irmãos, eu creio muito, e eu sempre digo isso a cada momento em que eu prego na minha igreja nos sábados. Eu sou daqueles que eu creio piamente que o sábado é o dia em que Deus tem um encontro especial com cada um dos seus filhos. Assim como ele ia no jardim do Éden a encontrar-se com Adão e Eva cara a cara, diariamente, mas especialmente num sábado separado, santificado por ele, para adoração, ele não pode mais fazer isso cara a cara, porque o pecado colocou uma barreira entre o homem e o seu Criador. Mas ele prometeu que cada sábado ele teria um encontro com o seu povo. E a Bíblia diz que isso vai continuar, inclusive, pela eternidade. Diz que de sábado a sábado virá toda a carne o quê? Adorar ao Senhor. Não é assim que diz a Bíblia? Cada sábado, de sábado em sábado, o Senhor. Então eu creio piamente que este momento do culto de adoração é um momento sagrado, é um momento santo, é o momento em que Deus, através do seu Santo Espírito, baixa até nós para encontrar-se conosco, para que nós possamos pôr nas suas mãos nossas cargas, nossos problemas, nossas lutas, nossas dificuldades, para que Ele possa aliviar nosso tormento que teremos diariamente de tantas coisas que nós vemos nesse mundo que só nos fazem sofrer. Ou alguém aqui não sofre? Tem alguém aqui que não sofreu ou que não sofre? Eu não acredito, né? Eu penso que o mais pequeno que tem aqui das crianças, a mais pequena, hoje já sabe o que é sofrer. Imagina nós que já temos aí um pouquinho mais de anos na vida, né? O sofrimento é algo que está inerente ao ser humano em consequência do que, irmãos? Em consequência do pecado. Deus não criou o homem para que o homem sofresse. Esse não era o plano de Deus. Nunca foi o plano de Deus que o homem passasse por o que nós passamos hoje. Uma vida de sofrimento, de tormento, de amargura, de tristeza. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus era que o homem fosse o quê?
feliz, que tivesse uma vida de felicidade, de gozo. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua grandiosa misericórdia, Deus criou o homem com uma coisa que eu acho e eu creio a mais preciosa que Ele pôde regalar, que Ele pôde dar ao homem, que é o livre-arbítrio. Deus não nos fez como robôs, irmãos. Para Deus seria fácil nos criar como um robô e Ele ter lá no céu muito antes do que nós tivéssemos descoberto a tecnologia e os robôs. Deus podia ter feito uma máquina e lá do céu e apertar um controle remoto e dizer: Marcos faz isso, Silma faz aquilo, o Jean faz... Não, mas Deus não fez isso. Deus nos criou como seres livres e independentes. E a prova está que Ele colocou o homem e a mulher num jardim, o mais lindo do que poderia haver na face da terra. Tudo o que você imaginar de bonito nesse mundo, põe 10 vezes mais na tua mente, estava no jardim do Éden. E Deus disse: isso aqui tudo é para vocês desfrutar, vocês ter vida, vocês administrar, vocês cuidar, tudo é de vocês. Eu só quero uma prova de obediência, uma única prova, para que vocês demonstrem o amor, o agradecimento que vocês têm por mim, como Deus, como Criador e como Pai de vocês. E Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal. E não vamos falar disso, porque esse não é o assunto da manhã, mas todos nós sabemos o que aconteceu. Todos nós sabemos o trágico fim da desobediência, da irresponsabilidade em usar a liberdade que Deus nos deu. E sabe, irmãos, que às vezes nós outros criticamos muito Adão e Eva, pelo que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden. Acontece que nós, milhares de anos depois, seguimos fazendo o mesmo. Não sabemos usar o direito de liberdade, muitas vezes, que Deus nos dá. E em consequência das nossas más escolhas, muitas vezes acabamos o quê? Sofrendo, sentindo as consequências do sofrimento, do pecado e da tristeza. Então, eu penso que a santidade do sábado, a reverência do culto de adoração, deve ser algo imprescindível na vida de cada um de nós como cristãos. Vamos orar para que Deus possa nos usar, para que o ser humano seja apagado e o seu Santo Espírito se manifeste através da sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças porque Tu és um Deus bondadoso, um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que quer a felicidade para cada um dos seus filhos. E te agradecemos porque nesta manhã linda do Teu santo dia, podemos ter um encontro contigo. Aqui está um grupo dos Teus filhos, ó Deus, que se reúnem para prestar um culto de louvor e de adoração ao Teu santo nome. Aceita, Senhor, mesmo que pecadores, aceita nosso louvor e nossa gratidão, porque aqui viemos com sinceridade de coração. Necessitamos esse encontro contigo, sentimos falta da Tua presença em nossas vidas, e por isso aqui estamos, nesta manhã gloriosa do Teu santo dia, para que Tu nos use e para que Tu nos alimente espiritualmente. Que tudo o que aqui seja dito, Senhor, sejam palavras Tuas, inspiradas pelo Teu Santo Espírito, e que o homem não apareça, mas o Teu nome seja exaltado, honrado e glorificado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, e parece que tenho aqui no telão, eu já ia falar na pantalha, aqui no telão o texto. Aqui está do versículo, Marcos capítulo 5, e eu dei para Wilma, do versículo 24 ao 34, mas vamos ler do 21 para frente, para que possamos entender um pouquinho melhor o contexto do que está nesses versículos. Alguém poderia ler para mim, porque eu já tenho hoje um pouquinho de dificuldade para ler, tenho que usar óculos e assumir. Alguém poderia ler bem alto, mas começa do versículo 21, aqui está do 24. Se alguém pode ver na Bíblia, começando no versículo 21 para frente. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que
sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, amém. Esta história está relatada nos 3 evangelhos, Mateus no capítulo 9, Lucas no capítulo 8 e aqui Marcos no capítulo 5. Cada evangelista dá um vislumbre um pouquinho diferente. Lucas eu gosto um pouquinho mais, talvez porque Lucas era médico, ele dá alguns detalhes um pouco mais preciosos. Mas o texto de Marcos está muito bom. É interessante notar que esta história, esse relato desta mulher que sofria de uma hemorragia, algumas versões dizem um fluxo de sangue, esta história interrompe outra história. Perceberam isso? Qual era a história que nós começamos no versículo 21? A filha de Jairo, não a minha, mas a da Bíblia. A filha de Jairo. Interessante que a Bíblia diz que um chefe da sinagoga, por nome Jairo, veio até Jesus prostrou-se, clamando para que Jesus fosse o quê? Ver sua filhinha que estava o quê? Para morrer. E Jesus então prontamente disse a ele: sim, vamos lá, vamos ver. Mas nesse meio tempo aparece uma outra história que interrompe a história da filha de Jairo. Diz que, olha bem o cenário da coisa, olha bem, uma grande multidão seguia Jesus. Não diz o número de pessoas, mas nós que mais ou menos temos visão e conhecimento, imaginamos que uma grande multidão era muita gente. E era tanta gente que Lucas diz que apertavam Jesus, espremiam Jesus. Jesus estava comprimido entre tanta gente. E no meio desta multidão havia uma mulher que sofria há 12 anos de um problema sério, uma hemorragia, um fluxo de sangue. É interessante, não sei se é coincidência, eu não creio que as coisas para Deus não há coincidência nem casualidade. Os planos de Deus são exatos, no momento certo. A filha de Jairo, que Jairo estava suplicando para que Jesus fosse por ela, porque estava para morrer, tinha quantos anos? 12 anos. Eu não sei se o relato de Marcos diz, mas o relato de Lucas diz claramente que ela tinha 12 anos, a menina, que estava para morrer. E agora nesse meio surge uma mulher danada, que também tinha uma doença, uma enfermidade, um sofrimento por 12 anos. 12 anos sofrendo, 12 anos lutando, 12 anos tentando uma cura. Às vezes às vezes nós reclamamos da vida por qualquer coisinha, qualquer provação, qualquer prova, qualquer dificuldade, nos desesperamos. Agora imagina, e aqui eu vou me dirigir especialmente às minhas queridas irmãs, vocês que são mulheres, com certeza vão ter muito mais compreensão do que eu como homem, do que os irmãos. Imagina uma mulher sofrendo por 12 anos com um problema hemorrágico sem solução. 12 anos, não eram 12 dias, não eram 12 meses, eram 12 anos. 12 anos sofrendo. E olha bem, essa mulher, ela parece que era uma mulher que tinha um pouco de posses, era financeiramente estabilizada, porque a Bíblia diz que essa mulher havia gastado o quê? Muito dinheiro buscando a cura. Tinha ido com todos os médicos que conhecia, quem sabe os melhores médicos da época, tinha ido, quem sabe, a curandeiros, ou o que ela escutara para tentar resolver seu problema. E o seu problema não era solucionado. Lá enganaram,
tomaram seu dinheiro, até que finalmente lhe deram por enganada. Já não tem mais cura. Essa era a última definição que haviam dado, era que já não tinha mais cura. Mas o interessante, irmãos, é que esta mulher ouviu acerca da fama de quem? De Jesus. Jesus estava há 3 anos e meio apenas no seu ministério, mas já estava famoso. Aonde Jesus passava, a Bíblia diz que as multidões o acompanhavam. Inclusive, nesses 2 episódios, tanto da filha de Jairo como da mulher que sofria de hemorragia, antes um pouquinho Jesus havia curado um endemoniado e saiu daquele lado do lago que havia curado o demoniado, que mandou os demônios, que tinha legião de demônios, que mandou para a manada de porcos. Jesus agora saiu, entrou no barco e se foi para o outro lado, e aí no outro lado a Bíblia diz que já tinha outra grande multidão de gente, a tal ponto que Lucas diz que essa multidão comprimia, apertava Jesus. Essa mulher não sofria apenas a dor física, não tinha só o sofrimento físico, tinha outros 3 tipos de sofrimento. O sofrimento físico por causa da enfermidade, mas também tinha, agora nesse momento em que ela havia escutado de Jesus, ela também tinha o sofrimento econômico e financeiro, porque ela já não tinha mais nada. Tudo o que ela já tinha gastado para tentar a cura. Mas ela tinha um outro sofrimento, que eu penso que talvez fosse o pior sofrimento, mais inclusive do que a própria enfermidade. Era o ferimento, o sofrimento emocional. As mulheres já por cultura naquela época eram pessoas o quê? Excluídas da sociedade, excluídas naquele tempo. E se estivessem no seu ciclo menstrual, então o quê? Pior todavia, como diz os hispanos, pior todavia, muito mais. Por quê? Elas eram consideradas o quê? Quando estavam no período menstrual, como era considerada uma mulher? Imunda, impura. Ela não podia ir ao sacerdote. Bom, um ciclo menstrual normal, ok, você se limita a não ir à igreja uma semana, o período que seja. Agora imagina 12 anos sem poder adorar a Deus, 12 anos sem poder ir à igreja, 12 anos sem poder participar de nenhum rito sagrado. Imagina o sofrimento emocional dessa mulher. E consequentemente, ela também sofria o sofrimento espiritual, porque se não podia comungar, não podia ir à igreja, sentia necessidade espiritual. A situação dela era simplesmente, irmãos, desesperadora. Aqui pelo menos temos 2 pessoas que passamos por uma experiência triste e dolorosa. Tem a minha amiga Evelyn e eu. Experimentamos o sofrimento de passar por uma enfermidade que é terrível, o câncer. Há mais ou menos um pouco mais de 1 ano me detectaram um câncer. E eu me desesperei quando veio o resultado da biópsia que me disseram que era câncer, e eu me prostrei desesperadamente, chorando e não entendendo e reclamando, porque me assustei, realmente me assustei. Podia imaginar câncer com qualquer pessoa, menos comigo. E os médicos ainda me diziam por todas as condições que era um câncer raro, que nunca haviam visto. Normalmente esse tipo de câncer que eu tinha, ele dava ou no nariz, ou na orelha, ou aqui no queixo, ou na mão, mas o meu estava no umbigo. Aí, no umbigo. Diz que nunca tinham visto. Supostamente é um câncer proveniente de sol, de tomar muito sol e insolação. Perguntava se eu vivia na praia, se eu trabalhava no sol, nada disso. Aqui nesse país eu acho que fui uma vez na praia só. No Brasil pouco ia também. E sol não tomava? Normal, regular. Bom, e o local era o que mais preocupava os médicos, porque era um local que realmente não... Então eu sei que eu passei por aí uma semana de angústia, de tristeza, chorei, meus filhos estavam fora, aí minha filha chorou na universidade, meu filho, desesperamos. Até que enfim, um dia, uma madrugada, eu me acordei e pensei, e ouvi uma voz que dizia: Jairo, a vida toda você tem pregado que temos que ter fé.
Você tem pregado que temos que confiar em um Deus que quer o melhor para os seus filhos. E agora como vai te entregar? Como vai ficar caído? Levanta-te, levanta. E a partir desse momento eu me levantei como uma esperança, um raio de sol que brilhou, e a partir daí eu comecei a fazer um tratamento e busquei tratamento natural, e olha, irmãos, aqui como estou. Se vocês me vissem um ano atrás, eu me operei em dezembro do ano passado, eu estava com 140 libras. De 183 que eu pesava, fui para 140. Já voltei um pouquinho agora, já me descuidei. Mas os que me viram... Mas graças a Deus passei pelo processo cirúrgico e tudo saiu bem. Depois fizeram análise, está tudo bem, foi extirpado, já não tem mais problema. Mas é um sofrimento que a gente sente, e não somente a gente. Eu vi que sofria minha esposa, sofria meus filhos, sofria os irmãos da igreja que me conheciam. Então, o sofrimento que uma pessoa passa quando tem um ciclo de relacionamento é um sofrimento que se generaliza. Então, eu imagino o sofrimento desta mulher. E olha que eu sofri, quem sabe um ano e pouquinho com esse problema. A Evelyn, graças a Deus, também já está bem. Sofreu também um período, mas já estamos bem. Agora imagina 12 anos essa mulher sofrendo, irmãos, com um problema que não tinha solução. Mas ela escutou de Jesus e ela soube que Jesus podia. Agora estava ela numa situação dificultosa. Por quê? Porque ela não podia se aproximar das pessoas, da multidão. Ela não podia, na verdade, nem sair de casa, porque era uma mulher considerada imunda. Era uma mulher que tinha que viver separada, isolada. Essa era a lei. Mas essa mulher teve coragem, irmãos. Essa mulher teve coragem de enfrentar. O seu sofrimento era tão grande que ela resolveu enfrentar o preconceito, enfrentar o estigma, enfrentar a tradição. E ela saiu para a rua e ela soube que Jesus estava por aí, e ela foi. E ela não podia se acercar de Jesus, não podia chegar perto de Jesus, porque era uma multidão grandiosa que comprimia e apertava. Mas de uma maneira ou de outra, a Bíblia não dá detalhes, essa mulher foi chegando, não sabemos em quantos, quem sabe ela tocou, e ela tinha que se cuidar para não tocar no povo, porque quem sabe ela era conhecida de muitos dos que estavam aí, e se alguém desses vissem ela aí, poderiam apedrejá-la, porque essa era a lei, que uma mulher nessa situação, se saísse aí e tocasse alguém, era apedrejada. Mas ela correu todos esses riscos, porque a Bíblia diz que ela tinha na mente o quê? O que ela tinha na sua mente? Ela tinha a certeza de que Jesus podia curá-la. Ela tinha esta convicção, e ela pensava: não preciso nem falar com Jesus, não preciso nem que ele me atenda, fazer um apontamento médico, não. Se eu apenas tocar no seu manto, ou tocar nas suas vestes, diz outra versão, se apenas eu tocar, eu tenho certeza de que eu vou ser curada. Essa era a fé que essa mulher tinha. E ela, de uma maneira ou de outra, foi entrando entre a multidão, foi entrando, até que de repente essa mulher tocou nas vestes de Jesus. E quão maravilhosa é a cura que Jesus pode dar, irmãos. Não é uma cura para amanhã, não é uma cura para daqui 2 meses, daqui 2 anos. A cura que Jesus pode dar, e a cura que Jesus quer nos dar, é uma cura imediata. Porque a Bíblia diz que ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus, e o que aconteceu? Se curou. Somente tocou nas vestes de Jesus e sentiu que a sua hemorragia havia sido extirpada. Agora aparece um episódio que é até um pouquinho, nós diríamos, engraçado. E eu quero que preste atenção nesse fato, porque temos uma lição para aprender aqui. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era Deus.
Quantos acreditam que Jesus sabia quem tocou nele? Quantos acreditam que Jesus sabia quem tocou nele? Amém. Jesus sabia quem tocou. Mas o que foi que Jesus fez? Lembre-se, irmãos, tinha o quê? Uma multidão que o apertava e lhe comprimia, e Jesus se volta e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Imagina você numa multidão de 5.000, 3.000, 10.000, 1.000, não sei quanta gente, e você aí toca numa pessoa, e a pessoa pergunta: quem? Pedro, o mesmo Pedro, o Pedro do imediatismo, o Pedro que falava antes de pensar, se virou para Jesus e disse: Senhor, tá louco? Olha quanta gente tem aqui, você vem me perguntar quem te tocou? Nesse momento Pedro tinha até uma certa razão, porque na verdade, numa multidão de gente, todos aí comprimidos, apertados um com o outro, vai perguntar quem me tocou? Quem sabe vários tocaram. Mas Jesus insistiu: quem me tocou? Porque eu sinto que de mim saiu o quê? Poder. E então a mulher se aproximou de Jesus, se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, eu fui quem te toquei. Jesus sabia que era ela, mas Jesus queria dar uma lição, primeiramente para os seus discípulos, muitas vezes incrédulos, e queria dar uma lição para a multidão. Jesus queria que eles soubessem que a fé poderia salvá-los. E Jesus supriu a necessidade física, a necessidade emocional e a necessidade espiritual dessa mulher, quando disse: a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Irmãos e amigos, se nós exercitássemos a fé da forma como Deus gostaria que nós exercitássemos, muitas coisas seriam diferentes em nossas vidas. Humildemente, pela graça de Deus, eu he experimentado isso, o poder da fé. E não foi em vão que Jesus disse aos seus discípulos uma vez: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês iriam para aquele monte, sai daí para lá, e que ia passar? O monte ia se mover. A verdade é que nós não temos fé. Dizemos que temos fé, mas quando nos vem o sofrimento, quando nos vem a prova, quando nos vem a dificuldade, a nossa fé é o quê? Vacila porque não está firme, não está arraigada. Agora, irmãos, a lição que Deus quer para nós outros nesta manhã é que nós entendamos que simplesmente quando confiamos plenamente nele, tendo a certeza de que ele pode resolver nossos problemas, nos acercamos a ele, basta apenas o quê? Um toque, e esse toque resolverá nossos problemas, sejam eles qual sejam. Eu não sei qual é a tua hemorragia, eu não sei qual é o fluxo de sangue que sofres hoje. Eu só sei que todos temos uma hemorragia. Todos os que estamos aqui nessa manhã sofremos de uma hemorragia, a hemorragia do pecado, a hemorragia que nos sangra, que nos enfraquece, que nos debilita, porque o pecado é isso que faz. O inimigo apresenta as coisas de uma maneira bonita aos nossos olhos, mas não mostra os resultados e as consequências que às vezes essas aparentes coisas bonitas podem nos levar. Agora, a palavra de Deus me diz que quando eu ponho a minha fé em Jesus, quando eu confio em Jesus, eu posso estar seguro de que Ele me salvará, de que Ele me sanará, me curará, de que Ele resolverá meus problemas. Assim como Ele resolveu com essa mulher que sofria por 12 anos. 12 anos. Não sei por quanto tempo está sofrendo alguma dificuldade.
Não sei por quanto tempo tens algum sofrimento, seja ele físico, seja econômico, seja emocional, seja espiritual, não sei. Deus sabe. E Ele só está esperando que entre a multidão você se aproxime e toque. Porque ao tocar-lhe, dele vai emanar poder. E esse poder te dará liberdade. Liberdade física, liberdade emocional, econômica e espiritual. Porque a palavra de Deus diz que por tua fé has sido salva. Por tua fé poderás ser salvo. Agora, fé verdadeira, fé genuína, fé que confie plenamente, até mesmo ao ponto de ter que dar a vida de seu próprio filho, assim como fez Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Só que Abraão nem sempre teve fé, irmãos. Vocês sabem disso, não? Abraão nem sempre teve fé. Abraão quis dar uma mãozinha para Deus. Deus disse que ele ia ter um filho. Ele já estava velho, a mulher era estéril. Mas Deus disse para ele que ele ia ter um filho. E esse filho seria o herdeiro de tudo. Passaram-se os anos e não vinha o filho, e Abraão com a sua esposa quiseram dar uma mãozinha para Deus. Sara propôs a Abraão um caminho fácil e Abraão aceitou. Tinha fé Abraão nesse momento? Não. E Abraão teve que pagar as consequências dessa sua fraqueza. Mas passaram-se os anos e nasceu Isaque, o filho da promessa. Isaque cresceu e se tornou um jovem, bonito, robusto, forte. E agora, quando estava no auge da sua juventude, Deus chegou para Abraão outra vez e disse: eu quero que você vá sacrificar teu filho em holocausto para mim. E eu pergunto agora, tinha Abraão fé nesse momento ou não? Ou estava como naquela vez que Sara lhe propôs um caminho fácil? Abraão havia aprendido o caminho da fé. E eu imagino, irmãos, aquele velho pai caminhando com o filho, indo até o Monte Moriá para oferecer um sacrifício, levando a lenha, levando o cutelo, levando as pedras para o altar, levando o fogo, levando tudo o que era necessário para um sacrifício, mas faltava um cordeiro. E eu me imagino, eu tenho um filho que está quase o dobro de mim, tem 19 anos. E se ele dizer que vai correr na minha frente, pode correr porque eu não alcanço. E eu me imagino Abraão naquele momento caminhando com Isaque. E Isaque se volta para o seu pai e pergunta: meu pai, nós temos aqui a lenha, o cutelo, o fogo, as pedras para o altar, e aonde está o cordeiro para o sacrifício? Imagina o coração desse pai, sabendo que o cordeiro era o filho. Abraão se voltou para o seu filho e disse: olha a fé, irmãos, olha como funciona e como trabalha a fé. O que foi que Abraão disse? Deus proverá o cordeiro, meu filho. Deus proverá o cordeiro. Subiram o monte, deixaram os criados que estavam com eles subir o monte, prepararam o altar, tudo pronto, e o cordeiro não aparecia. E agora Abraão tem que dizer para o filho que o cordeiro era ele. E aqui entra também a educação que o pai havia dado para o seu filho de obediência, lealdade. Porque imagina Isaque se quisesse fugir nesse momento que ele soube que ele seria o cordeiro, que ele seria. Você acredita que ele não podia ter fugido? Você quer que Abraão ia conseguir? Não, de maneira nenhuma. Mas Isaque era submisso, havia aprendido a submissão, a obediência, e ele prontamente se pôs no altar. E a Bíblia diz que quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar, uma mão do céu deteve Abraão e disse: basta, não toque o rapaz. E aí logo berrou um cordeirito que estava aí para o sacrifício. Este é o tipo de fé, irmãos, que Deus quer que nós desenvolvamos. Esse é o tipo de fé que Deus quer que nós tenhamos, mesmo que os céus caiam, que a terra trema. É esse tipo de fé que Deus quer que nós temos. Não importa se o mundo está caindo ao meu redor, mas eu sei em quem eu creio. Eu sei que o meu Salvador por fim se levantará. E como disse Jó,
eu o verei com os meus próprios olhos. Que nós, nesta manhã do santo dia do Senhor, possamos entender que Deus tem um plano especial para cada um dos que desenvolvemos a verdadeira fé. A fé que atua através das obras, não apenas da boca para fora, porque é muito fácil dizer eu tenho fé. Muitos dizem eu tenho fé, mas não vivem essa fé. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nesta manhã nós possamos entender, seja qual for o sofrimento, a hemorragia, o fluxo de sangue, a dor por a qual estamos passando, se tão somente nós nos aproximarmos de Jesus e colocarmos o toque de nossas mãos em suas vestes, Ele pode salvar-nos, Ele pode curar-nos, Ele pode libertar-nos. Jesus está esperando. Jesus somente está esperando que nós nos aproximemos dele. Não importa a multidão, não importa quantos estejam ao nosso redor, não importa quantos estejam dizendo o contrário de nós. O que importa é que nós cremos que Jesus tem poder. E o poder de Jesus nos libertará. Quantos nesta manhã gostariam de dizer a Deus: Senhor, toca-me e cura-me? Quantos gostariam? Posso ver as mãos? Ok, muito bem. Vamos levantar, vamos cantar o hino 251 e depois oramos. Oremos. Uma vez mais, Senhor, te damos graças por tantas bênçãos que nos has dado. Te agradecemos a oportunidade de estudar tua palavra nesta manhã. Te agradecemos que tu nos mostra que, se exercitamos a fé, tu estás disposto a curar-nos, a libertar-nos. Que ao sairmos daqui nesta manhã do teu santo dia, possamos sair seguros e firmes nesta promessa maravilhosa de que, se exercitamos a fé, tu nos libertará. Que cada irmão e cada irmã, cada jovem, cada criança aqui presente possa confiar plenamente em ti, seguro de que as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Amém. Abençoe a cada um de nós ao sair daqui nesta manhã. E que os teus santos anjos nos acompanhem. Que possamos ter uma nova semana cheia de bênçãos, onde possamos sempre confiar em Ti como nosso único Deus verdadeiro, aquele que pode nos livrar de todos os males, de todos os perigos. Abençoe-nos, ó Deus,
supre as nossas necessidades, pois nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti e Te suplicamos todas essas coisas agradecidas por Jesus. Amém. Amém.